Isso mesmo, né? Faz bem para a nossa saúde. Muito bem. Outra coisa que faz muito bem para a nossa saúde, e você sabe disso, é o mel. Eu, particularmente, sou muito fã de mel, com tudo que você pode imaginar, com iogurte, com banana. Mas quem vai falar mesmo sobre isso aqui é a Teresa Raquel Bastos, a primeira sommelier de mel do Brasil. E a Teresa Raquel vem de uma família de produtores, de apicultores e produtores de mel, né? O pai dela é produtor de mel há muito tempo. E vamos saber dela se isso teve também uma influência. E o interessante é que, Tereza, é tão novo isso que a gente conhece o sommelier de vinho, né? A gente está acostumado a saber aquele profissional que nos ajuda, né? Aquele profissional que entende tudo do vinho. Mas de mel é realmente a primeira vez que eu ouço falar. Me conta então o que é esse sommelier de mel, né? Esse título que você tem agora. Bom dia, pessoal do Notícias da Boa. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Então, o sommelier de mel, ele é a pessoa que estuda para fazer a análise sensorial do mel, igual acontece com o vinho, com a cachaça, com a cerveja, né? Então, a gente faz uma análise para entender como é que funcionam as notas daquele mel, né? Como a gente consegue perceber notas sensoriais. Também a gente tem capacitação para fazer distinção de um mel bom, de um mel ruim, se o mel é adulterado ou não, né? A gente aprende a fazer um pouquinho disso tudo. E isso é tão significativo hoje, porque a gente sabe que o que determina a compra do mel hoje, pelos grandes mercados, sobretudo internacionais, é a qualidade desse mel. Exato. Então, assim, na hora em que existe um profissional que diz assim, olha, isso aqui está garantido, esse mel ele é de boa qualidade, ele não tem nenhum tipo de contaminação, então aquela empresa vai poder fazer a aquisição de uma maneira mais segura, mais tranquila, porque até que no Brasil não existe muito, mas você sabe disso, que fora do Brasil, o mel, ele é a exigência para se conseguir emplacar um mel no exterior. Primeiro tem que ser orgânico, né? Então, assim, tem todo um cuidado maior e uma exigência maior de consumo, né? Exato. Porque, assim, a gente tem um mercado exterior muito exigente, né? E aí, assim, a gente tem uma parte que é a análise sensorial humana, né? Que é justamente essa percepção de como é o consumo, mas também a gente tem os testes de máquinas, né? Para testar a questão de presença de químicos ou não, de adulteração. Então, na verdade, é um casamento dos dois, porque nenhum só consegue fazer nessa questão de análise de defeitos ou não, não faz sozinho, né? Nem a máquina faz sozinha, nem a gente faz sozinho. Então, é um trabalho que só reforça, né, a qualidade, né? A gente conseguir analisar das duas formas. Então, esse curso, ele vem muito para isso, né? Por exemplo, eu já tenho aplicado na minha empresa para a gente até entender como que a gente estava fazendo e eu consegui comprovar que a empresa... O mel do meu pai era de excelente qualidade, né? E outros também que têm me trazido. O mel do Piauí não tem comparação, né? O mel do Piauí é o melhor do mundo, né? É, um dos melhores do mundo, sem bairrismo, mas é porque realmente é o melhor mel do mundo. Exato. A explicação é científica para isso, né? É o tipo de planta, é a temperatura, Exato, é o solo, clima. é tudo, é o conjunto É o terroir, da obra. né? O mesmo terroir que a gente encontra nos vinhos, por exemplo, que o champanhe, ele só é champanhe porque ele é na região de Champagne, na França, a gente tem o mel do Piauí. A gente não tem ainda isso como denominação de origem, né? Isso é uma coisa que deve ser trabalhada, deve ser estudada. Mas a gente tem um mel que é reconhecido internacionalmente, tanto que a gente é o maior exportador, né, do país. Então, a gente tem qualidades incríveis, né? Tanto pela quantidade de produção, mesmo a gente tendo pequenos apicultores espalhados pelo Piauí. Então, o cooperativismo apícola aqui no Piauí, ele é um destaque para fazer a nossa cadeia ser tão forte. Sim. E também muito pela questão de produção de mel em áreas que não tem ainda a presença de agricultura e pecuária que usam defensivos, né, que usam agrotóxicos. Então, isso é uma outra característica muito boa do nosso mel, que ele é basicamente todo orgânico, né? Nas regiões produtoras, a gente tem muito essa valorização das floradas nativas, né? Enquanto, por exemplo, em São Paulo, o mel mais comum é o mel de laranjeira, só que o mel de laranjeira ele é extremamente contaminado, porque a produção de laranja, ela precisa de muito agrotóxico. Então, imagina, o mel de laranjeira, ele também vai nessa toada aí. Entendi. E você gosta de mel?
Ai, amo, né? Se eu não Bom, gostar, deve eu criar, tava não, lascada. imagina, né? Eu pergunto isso assim, bom, o seu pai, que é o Enner, né? Ele Uhum. produz mel desde quando? Desde O 1983. mel é o bi, né? É, o Bimel, O exato. bimel. É, olha, quando ninguém nem falava de bi, ele já teve assim o insight de, né, de Isso. colocar o nome que é a abelha, né? Então, assim, Todo tudo a ver, internacional ele. todo internacional, tudo a ver. Mas e como é que você teve que treinar o nariz? Como é que funcionou esse curso? E onde é que ele foi feito? Foi, exatamente. Foi o seguinte, eu já brincava um pouquinho com o vinho, né? Que meu namorado, ele tem cursos, né, internacionais nessa área de vinho, e ele começou a me ensinar a parte do vinho. E aí, nessa garrafa ou outra, a gente foi vendo que o meu nariz era bom para identificar as notas. Ele, Tereza, teu nariz é bom. Por que que tu não procura fazer um curso de sommelier? Aí a gente ficou, né, sommelier de vinho, mas, né, ele já tinha ele. Aí depois, não, por que que você não procura um de mel? E aí aconteceu que a gente joguei na internet, achei esse curso de análise sensorial de mel, né, para ser uma sommelier de mel. E aí fui fazer por isso, né? Eu fiz a primeira parte internacional. Aliás, eu fiz a primeira parte de introdução. Eu fiz aqui no Brasil, que eles mandaram as amostras, porque no período da pandemia eu não poderia viajar, ainda mais na Itália, que Sei. estava tudo fechado. E aí, a segunda parte, que foi a parte avançada, eu fui para a Itália, lá em Bolonha, para fazer presencialmente mesmo. Então, Ah, que legal. a gente foi. Lá a gente aprende a fazer isso tudo. Essa aqui foi na parte aqui em Teresina, né? Que eles mandaram esse monte de Aham. amostras, né? E aí a gente vai testando, vai tendo muito da nossa memória olfativa também, mas tem os padrões dos MES italianos para a gente perseguir. Então, por exemplo, lá eles têm um trabalho muito avançado que todas as floradas eles já têm as características todas mapeadas. Então, por exemplo, se você compra um mel que ele tem como característica ele ser clarinho, se ele no rótulo tem que é esse mel, mas ele é mais escuro, então ele já é descartado ou ele é considerado até como fraude. Então eles têm isso tudo mapeado, essa questão sensorial toda mapeada, né, que eles conseguem ter, até para estudar é mais fácil, né? Então, Claro, para claro, mim, e é um nível de excelência, né? exato, eles são esse curso de Bolonha, né, foram eles que criaram a análise sensorial de mel no mundo, tanto que hoje tem duas escolas, né, uma no Reino Unido e outra nos Estados Unidos, que são derivadas dessa escola da Itália, né? Obviamente usando os MEs desses países, mas o método de análise sensorial foi feito por eles. Nossa, que legal. Eu tô lembrando aqui que existe lá em Picos, eu não sei se você sabe disso, é Picos, não, em Corrente, não, é Picos mesmo. Eles estão fazendo lá um laboratório, né, através da professora Juliana Brandini, eles estão fazendo um laboratório Análise do de análise de todo tipo de planta que é utilizado lá pelas abelhas, né, para a Isso. produção do mel. E vai ser o primeiro da região, né? Exato. Ela já tem esse trabalho mapeado. Aham. A Juliana, inclusive, vai ser minha futura orientadora de mestrado. Não, ela já a estamos Juliana conversando, meu sonho, maravilhosa. porque a gente quer unir essa análise do pólen Sim, em laboratório claro, é muito com importante. a análise sensorial, porque a gente tem uma característica aqui, que tem uma planta no Piauí chamada jurema. É uma planta que ela tem muito pólen, o pólen dela é muito pouquinho, e ela está presente em todo o estado. Então, quando às vezes a gente vai fazer a análise do pólen, dá que todo o mel é mel de jurema. Só que na análise sensorial, não, existe pólen de outras, né, de outras plantas. E aí, essa análise sensorial, junto com a laboratorial, é que a gente vai conseguir distinguir bem, até talvez, por exemplo, criar um parâmetro de aceitação desse pólen de jurema, porque a gente sabe que o mel de marmeleiro, mesmo tendo pólen de jurema, ele é o de marmeleiro pela característica, né? Pela cor clara, as notas de cravo da Índia, de flores, ele é um mel muito delicado, né? Então, a gente consegue identificar pela análise sensorial. Mas somado a essa análise laboratorial vai ser incrível a gente conseguir criar, por exemplo, pela primeira vez, o primeiro estado, o que a Itália fez num país inteiro. A gente Sim, começar, por exemplo, sim. pelo Piauí. Não, Porque foi uma isso- coisa que eu percebi. Quando eu levei lá para a Itália, eu levei os nossos MEs e levei também, eu mostrei para eles um PDF com todas as plantas da Caatinga, Aham. só da Caatinga, que é só um bioma que a gente tem aqui. Sim. Com todas as plantas que podem ter potencial melífero. E aí,
meu Deus, eles ficaram loucos, assim, porque eles, nossa, é muita planta, você consegue ter muita coisa. Então, muita planta. o que a gente tem aqui é talvez 3, 4 vezes mais do que a Itália. Então, Não, imagina é muita riqueza, realmente é muita riqueza que existe na Caatinga e o mel, o Piauí, você unir o que a natureza já nos oferece com a ciência e a presença de profissionais, tanto a Juliana como você, que está conversando com a gente agora, numa outra ponta. Gente, isso vai nos tornar, nos levar a um nível de excelência que assim, é uma revolução para a produção de mel, né? Aí eu te pergunto o seguinte, para nós, consumidor, é possível identificar quando o mel é de boa qualidade ou não? Tem algumas técnicas que é possível fazer? Sim, tem sim. A primeira coisa que, assim, o básico que eu indico é que você procure entender de onde é que vem o seu mel. Então, assim, se você tiver a oportunidade de comprar com alguém que divulgue bem a produção, que você conheça. Então, por exemplo, tem gente que não compra o meu mel, mas porque fala assim, eu consegui o mel com um apicultor, amigo da minha família lá no interior. Ótimo, o importante é que você consiga comer o mel de verdade, não o mel adulterado. E aí, para descobrir, por exemplo, se o mel é adulterado ou não, eu tenho um truque bem simples. É só pegar um copo de água gelada, tem que estar gelada. Certo. E aí você joga o mel dentro. O mel, quando ele é puro, ele não dilui na água gelada com facilidade. Então, ele vai descer todo uniforme e vai criar uma borra no fundo do copo. Então, você pode mexer, assim, balançar o copo, que ele não vai diluir. Você pode beber essa água, que ela vai ter gosto de água, não vai ter gosto de mel. Então, isso indica que não existe adulteração com açúcar, cana-de-açúcar, por exemplo. Porque quando é misturado com alguma garapa, na hora que vai descendo na água, ele vai diluindo. Então, você vê o açúcar diluindo, né? O mel não. O mel, quando ele está em contato com a água gelada, ele se concentra, os açúcares dele concentram, né? E aí você tem essa dificuldade de diluição. Por isso que tem muita gente que vai adoçar um suco gelado e bota mel, e bate, e mexe, e não adoça. É porque o ideal é que ele seja feito com a água em temperatura ambiente, né? Porque ele não dilui fácil com a água gelada. Entendi. Então, para fazer drinks, para fazer sucos, então o ideal é que você coloque, bata a polpa, bata a bebida alcoólica, né? Sem o gelo antes, para poder conseguir diluir melhor. E isso é uma característica do mel puro. Isso é um truque facinho. Outro truque fácil é você pegar o mel e diluir, e jogar 4 gotinhas de iodo e misturar. O mel puro, ele não vai alterar a cor, né? Ele não vai ficar preto. Ele pode escurecer um pouquinho por causa do iodo, mas ele não vai ficar preto. Já o adulterado, ele fica 100% preto, porque o açúcar, né, a glicose da cana-de-açúcar, né, ele, em contato com o iodo, ele oxida e fica preto. Então, são duas dicas fáceis, né? Esse iodo a gente acha em qualquer farmácia, é só pingar umas gotinhas e mexer e você vai ver o resultado. Então, são 2 truques facinhos. É legal. Isso é bom para a gente enquanto consumidor. Agora, para quem vende, né, e compra em larga escala, o importante é contratar a Tereza Raquel. Com ela certeza. faz isso de uma forma profissional e vai garantir com que esse mel não seja vendido, né? Assim, nossa, eu acho que isso é há um grande mercado, né, para você, um grande mercado de trabalho aberto. Sim. Sobretudo aqui no Piauí, e como você falou, as cooperativas são muito fortes, a Casa Apis é quem consegue vender esse mel, conseguiu inclusive romper, porque é difícil você conseguir vender mel para fora do Brasil, não é fácil, foram anos e anos, né? A gente sabe que o produto brasileiro ele não é bem visto fora, né? Estou falando desse tipo de produto, como um mel, por exemplo. Ainda mais agora que a gente teve um problema com os Estados Unidos para exportação, que com essa disparidade, né, do dólar, acabou que eles entenderam como uma fraude no mercado apícola, né? Por quê? Porque aqui o custo ficou muito barato, né? O custo do mel, mesmo pagando em dólar, acabou ficando muito barato e eles estão taxando em 114%, né? Vão começar a taxar agora em 114% o mel brasileiro no exterior para não ter uma descompensação com os apicultores dos Estados Unidos, né? Então, a gente já tem esse problema de atender a todas as exigências, porque é muita documentação. Tanto que a nossa empresa, a gente não tem interesse de exportar, muito porque o valor para a gente não compensa, né? Porque a gente tem uma produção micro, né? A gente é pequeno produtor ainda.
né? E também por causa dessa burocracia em relação... Toda hora eles querem boicotar o mel do Piauí, porque além de ter muita qualidade, a gente tem um preço bom para chegar no exterior, né? Com o dólar, né? Então eles estão taxando agora a gente para ter um antidumping aí. Olha que legal você está falando aqui, quer dizer, não é que seja bom que você está falando, mas digo, você está abrindo os olhos, né, das autoridades para que haja uma política pública de estímulo. Não dá para compensar, porque não dá para competir com esse tipo de protecionismo que eles têm lá com os apicultores dele. Mas dá pelo menos para encontrar possibilidades desse apicultor comercializar de outra forma para outros países ou para outros estados, para compensar esse problema em relação aos Estados Unidos, né? Esse é um papel também que é um papel de política pública e precisa ser feito. Eu acho que aqui, né, como política pública, a gente tem que ter um incentivo também a população consumir mais mel. Sim, eu acho que falta muito uma educação acerca do que é um mel de qualidade, do que é um mel... Enfim, por que o mel é bom para a saúde, sabe? A gente sabe muito o mel ainda como remédio. A gente dificilmente consome ele como se fosse um ingrediente de altíssimo valor nutricional. Então, acho que tem que ter repensar como é que é feita a comunicação, sabe? Então, a gente tem uma legislação... Eu não lembro nunca ter visto uma campanha de estímulo ao consumo de mel no Piauí. Nunca vi. Não existe, não existe. Existiu, né? No Brasil não existe. Então, a gente tem muito esse problema de ter só o pessoal consumindo como remédio. Então, por exemplo, no Brasil, o consumo médio é em torno de 400 gramas por pessoa no país. Muito pouco. Na Alemanha, é 1,5 kg. Muito pouco. Sabe? Que é um país que mais consome, sabe? Olha a discrepância, é muito diferente. Por isso que nosso mel vai todo para fora. E, às vezes, o brasileiro não tem a chance de comer o mel de qualidade que a gente tem, de qualidade internacional, porque vai tudo para fora, porque aqui não valoriza, não tem um consumo, né? Então, eu acho que vale, por exemplo, colocar em merendas escolares, como uma forma de levar a saúde para essas crianças, sabe? Entendi. Tem muito mercado para fazer com o mel e, infelizmente, a gente ainda tem que ir num trabalho de formiguinha. Mas para isso que eu fiz esse curso de sommelier, para poder a gente começar a entender o mel como uma forma diferente, como um ingrediente muito bom, como um alimento maravilhoso. Ainda mais porque a gente vê que todo mel é diferente. Você trouxe aí alguns que dá para ver, né? Esse mais escuro, que mel é esse? Esse é o mel da faveira. Esse mel tem uma história... aqui um pouquinho para... Olha aí, gente, olha a cor. Ele é preto, ó, em comparação com o marmeleiro, que ele é o nosso carro-chefe, que é o mais piauiense dos méis, né? Que ele é o mais, a florada mais abundante. É o mais delicioso. A gente vê a diferença, né, deles. Então, assim, ó, esse mais escuro, ele é um mel extremamente exótico, porque a história dele é engraçada. A gente não colhia esse mel, os apicultores não colhiam esse mel. Por quê? Porque na caracterização sensorial dele, ele tem notas amargas. Então, os apicultores preferiam deixar para as abelhas comerem durante o período de seca, não colhiam nada, nem o excesso, né, que a gente deixa também, mas a gente só colhe o que sobra, né? Eles deixavam até o que sobrava para poder passar e não ter que gastar comercializando esse mel. Porque ele é amargo, ninguém vai comprar. Porque aquele ideal de mel é só o mel docinho, né? Aquela coisa. Aquele até que ripuna, como diz o interior, né? E aí, não, a gente descobriu isso aqui. Meu pai trouxe um pedacinho desse favo para mim, quando ele estava limpando as colmeias para mudar de um lugar para o outro. Ele, tem esse mel aqui, só que ele é um mel muito doidão, assim, um mel muito diferente. Aí eu falei, como assim diferente? Ele, experimenta aqui. E aí ele botou na minha boca. Quando eu comi aquele favo de mel, Cíntia, tinha um gosto de chocolate amargo. Ele recém-colhido, ele é mais amargo do que quando ele vai evoluindo o sabor, né? Que naturalmente ele evolui. É diferente, né, então? Café, chocolate, casca de laranja seca e banana. Ele tem um cheiro de banana, assim, aquela banana já no ponto de fazer bolo, aquela bem pretinha, sabe? Então, assim, é um mel que você come e ele é muito exótico. Então, eu levei ele lá pro curso, né, pro pessoal experimentar lá na Itália. O pessoal ficou assim, nossa, mas que mel diferente, porque ele vai evoluindo na sua boca, assim. É igual como fosse um vinho muito complexo. A gente tem uns vinhos de mesa, né, que a gente toma mais, de uma forma mais no dia a dia e tal, e tem esse mel que ele, ou a pessoa ama ou a pessoa odeia, porque ele tem uma complexidade realmente muito diferente. Entendi. A cor é muito estranha. Eu jamais pensaria que é um mel de abelha, acharia que é um mel de rapadura. Exato, que também a gente faz aqui no Piauí, né, mas que, enfim, nem se compara. Exato. E aqueles outros dois? Então, esses outros dois aqui são o mel da oiticica, que é uma planta do cerrado
que ela tem, por exemplo, como vocação econômica, além do mel, claro, ela tem para fazer base para tintas, é que ela tem um óleo nela, ela tem um perfil muito forte nessa planta. E esse mel, ele é engraçado porque a florada da oiticica passa, a característica da planta, o sabor da planta passa para o mel. Através do pólen do néctar. Não é toda planta que o cheiro da flor vai ser o cheiro do mel. Às vezes não sim, acontece isso. entendi. Às vezes na hora da mágica das abelhas muda um pouco. Agora esse aqui lembra muito. E a unha de gato, que ele é um mel também muito gostoso. Ele tem notas frutadas, assim, que ele parece assim um doce assim, de fruta, sabe? De um mix de frutas. E ele é engraçado porque ele tem uma fermentação alta. Então tem gente que acha, por exemplo, que isso aqui seria um defeito. E na verdade não é. É uma característica dessa florada, que ele dá um pouquinho de fermentação, porque ele tem uma acidez alta e é do período também de chuvas, né? Então acaba passando um pouco da umidade para o mel e causando essa leve fermentação. Se ele fermentar um pouco mais, aí já é defeito. Maravilha! Olha, a gente ficou conhecendo aqui a Tereza Raquel, que é uma expert em mel, a gente já viu aí pela entrevista dela, que às vezes a gente até sabe a pessoa fez um curso disso, mas não, gente, ela entende tudo de mel. Então, assim, na verdade, o curso veio acrescentar o conhecimento, né, que você já tinha. Sim. E te abrir essa porta realmente de um mercado de trabalho que eu acho que é muito interessante. E repito, olha, quanto mais chama a atenção aqui das prefeituras, das cidades, ali da região de Simplício Mendes, por exemplo, o mel que eu consumo é de Simplício Mendes, então é um mel maravilhoso. Região de Picos, porque é tão democrático que tem mel no Piauí inteiro. Né? Tem desde lá do Cerrado até passando pela Caatinga. Então, tem mel em todo lugar. E aí, o estímulo a essa apicultura é um vetor de desenvolvimento incrível. A gente está perdendo muito tempo de não estimular esse vetor. Tereza, muito obrigada. Sucesso para você. Para nós, obrigada. Tá bom? Bom dia, Tudo pessoal. de bom. Eu vou aproveitar que a gente